Começando do zero. Dá tempo é o nosso tema de hoje, beleza? Deixa eu só fixar aqui esse comentário. Beleza, então tá aí. O tema da aula de hoje é uma pergunta, né, muito frequente aí dos alunos, né? Tô partindo do zero, começando do zero, será que dá tempo? Então é o seguinte, eu vou dividir essa live em duas partes, tá? Uma de interesse geral, eu vou falar a minha visão geral sobre esse tema, certo? De partindo do zero, se dá tempo ou não. E depois eu vou falar especificamente de dois editais aí, né, que estão para sair, né, que são os concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, certo? Então eu vou dividir essa live em duas partes. Primeiro eu vou falar, de novo, de uma maneira geral, qual é a minha visão sobre essa história de estou começando do zero, será que dá tempo ou não, certo? E depois eu vou falar especificamente desses dois concursos. Vocês podem ir mandando aí as suas perguntas, tá? Eu vou acompanhar aqui os comentários de vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook e também aqui o pessoal do Instagram, beleza? Bom, então vamos lá. Seguinte. Partindo do zero dá tempo, qual é a minha visão sobre isso? Primeiro, você tem que começar a encarar os concursos, tá, como um projeto de médio, longo prazo. Tá? O que é que acontece? Né? Você, vamos lá ver aí o percurso da sua vida. Né? Você estudou na escola, papapá, tem gente que já foi, né, para o mercado de trabalho, teve gente que foi para a faculdade. E o pessoal que está aí fazendo concurso da PRF, Polícia Federal, estou supondo que são todos, né, formados, ou seja, foram para a faculdade. E aí você passa lá 4 anos na faculdade, 5, às vezes o cara se lasca lá na faculdade, passa 6 anos estudando, né? E aí vai para o mercado de trabalho, vê que é difícil e quer resolver a vida dele profissional agora em 2 meses. Então veja que partindo daí já é algo meio incoerente, né? Por que você passa 4 anos na faculdade investindo muito dinheiro, né? Porque não é pouco o dinheiro que você gasta aí ao longo de 4, 5 anos para se formar, né? Vamos colocar aí todos os custos envolvidos, inclusive custo de oportunidade, né? Que não estou falando apenas de custo de dinheiro, custo de oportunidade também, várias coisas que você abriu mão, né, na sua vida ao longo desses anos aí para poder se formar, né? Então são vários custos envolvidos, né, nessa sua trajetória. E aí depois que a pessoa se forma, que não consegue se realizar profissionalmente ou esse já era o sonho mesmo de partir para estudar para concurso, né? Quer resolver a vida em 2 meses, né? Então, a minha visão é que você tem que encarar concursos, tá, como um projeto de médio e longo prazo. Médio e longo prazo que eu falo é 1, 2 anos, tá? Às vezes, claro, né, tem pessoas que vão precisar de um pouco mais de tempo, né? Vão levar 3 anos, até porque nem tudo depende de você, né? Você faz a sua parte de estudar, mas você tem que tem que conciliar ali o tempo de sair o edital, de ter a prova, né? Por exemplo, se o cara começou a estudar em, sei lá, setembro de 2018 e ele queria ser PRF, aí deu muito em cima da prova de 2019, não deu tempo e ele está estudando agora para pegar o concurso de 2021. Né? Então você vê aí que mesmo se o cara tivesse já condições de ter sido aprovado, ele não poderia ter sido aprovado por causa do tempo aí entre os dois concursos. Né? Então o que é que primeiro eu acho que você tem que ter em mente? Que projeto de concurso é algo no médio e longo prazo. Né? E é claro, a gente sabe, né, que a gente tem a gente vive no mercado, né? Isso, existe a indústria dos concursos, claro, ninguém há de negar isso, e a gente sabe, né, que quando sai o edital, vem aquele efeito manada, né, de milhares de pessoas querendo resolver como se concurso fosse uma loteria. Olha só, se fosse para resolver a sua vida através de sorte, é melhor jogar na loteria do que tentar passar no concurso através da sorte. Né? Então, por exemplo, aí daqui a pouco eu vou chegar lá, né, o que é que eu acho que você tem que fazer aí se você está focando na PF e na Polícia Rodoviária Federal, certo? Então, primeira coisa é isso, é você encarar, né, esse projeto, se você quer ser funcionário público, é encarar esse projeto como algo de médio e longo prazo. E aí você já pensa, pô, se eu passei 4 anos na faculdade, né, e tive essa desilusão aí, ou decepção, não consegui me encontrar
na iniciativa privada e estou querendo ser funcionário público, por que você acha que vai resolver sua vida em 2 meses, em 3 meses? Nenhuma mudança drástica ou duradoura na sua vida vai acontecer em 2, 3 meses, nada em qualquer seara. Tá? Se você quer, meu projeto fitness agora, você não vai virar fitness em 2 meses, em 3 meses. Claro, é um excelente início, né? Você passar aí 2, 3 meses, começou a malhar, mas você só vai ser o foda do mundo fitness depois de algum tempo, claro, certo? Então, você nunca, claro, existem exceções, claro que existem, né? De vez em quando vai aparecer um malucão aí que estudou 3, 4 meses e foi aprovado num concurso excelente, tá? Mas a gente não pode tomar esses casos específicos, né, esses pontos fora da curva, os outliers, como regra geral, tá? Então, qual é a minha visão? Vamos lá. Vamos falar de exatas, por exemplo. Imagino que você teve uma base fraca ao longo da sua vida escolar, né? E aí você fez uma faculdade de Direito, ou uma coisa que não tem nada a ver com exatas, então você já não tinha essa afinidade toda, né? Aí depois você passou mais 5 anos lá na faculdade de Direito, né? E depois começou a estudar para concurso. Aí tem um gap aí de, sei lá, 8 anos. E às vezes você passou vários anos para começar a estudar para concurso. Você está 10 anos parado em matemática. Como é que você vai recuperar a sua base matemática de 10 anos afastado? Já não tinha aquela afinidade toda. Vai passar 10 anos afastado e agora você quer recuperar tudo em 2 meses no pós-edital. Vai pegar um concurso da Polícia Rodoviária Federal e lá vai cair praticamente tudo de matemática do ensino médio, funções, né, conjunto, combinatória, probabilidade e física, né, aquela parte de mecânica, e você quer recuperar isso em 2 meses, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão, certo? E encarar a realidade. Guilherme, esse concurso da PRF não vai dar para mim. A PRF não vai morrer, não. Vai haver outros concursos da PRF. A PRF sempre vai existir. Tá? Teve concurso lá no início de 2019, a gente está tendo de novo em 2021 e sempre vai ter concurso, tá? Então, vamos encarar a realidade. Não dá para você ter uma mudança significativa em qualquer área, e eu estou incluindo essa parte de concursos, em 2, 3 meses. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, o que é que eu penso? Vamos falar primeiro da minha matéria. O que é que eu penso, né, você colocou na sua cabeça, bom, eu vou fazer concurso e, claro, inevitavelmente você vai ter que se deparar com matérias de exatas, né? É óbvio. A não ser que você esteja estudando para concursos, né, da área jurídica, né? Você quer ser juiz, quer ser promotor, aí beleza, você não vai precisar dessas matérias de exatas. Mas qualquer outra área, seja fiscal, bancária, policial, tribunal, concurso de prefeitura, o que for, você vai se deparar com matérias de exatas. E quais matérias são essas? Matemática, matemática financeira, estatística ou raciocínio lógico. Lembrando que esse ou é inclusivo, né? Ou seja, você pode ter várias matérias, né, misturadas lá no seu concurso. Como é o caso, né? Polícia Federal, a gente tem raciocínio lógico, que dentro de raciocínio lógico tem a lógica mesmo com matemática e estatística. E a Polícia Rodoviária Federal, que o nome da matéria é raciocínio lógico, mas na verdade é matemática e física. E para piorar ainda a situação, ainda tem um pessoal que quer conciliar os dois. Eu ainda vou falar disso aqui daqui a pouco, tá? Lucas perguntou ali, professor, você acha quanto tempo dá para adquirir uma boa base no alfabetização matemática? Olha só, eu acho que você com 5 meses, 5, 6 meses, você sai do zero e começa a ganhar uma certa robustez, vamos falar assim, certo? Eu acho que um tempo, 5, 6 meses, você se dedicando efetivamente em matemática, tá? Já é um tempo, assim, considerável para você já começar a adquirir uma certa base, certo? Eu diria que algo em torno de 5, 6 meses, certo? Bom, e aí, né, o que é que acontece? Os alunos inexperientes, eles ficam procrastinando o início, né? Porque, pessoal, a gente tá com essas notícias aí de que vai ter concurso da PRF, da Polícia Federal, há vários e vários meses, né? Todo mundo sabia que a gente ia ter o concurso da PRF, da PF agora no início de 2021. E aí o cara fica procrastinando, né? Empurrando com a barriga.
talvez ele esteja querendo contar com a sorte de que vai ter um revestrer lá na publicação do edital e vão sumir as matérias de exatas. Bom, pode ser que aconteça, pode, mas é muito difícil, porque já é uma tendência. Todo concurso da PRF tem lá a matéria de física, tá? Tem matemática, né? O concurso da Polícia Federal toda vez tem raciocínio lógico. Estatística veio aí no último concurso e veio estatística pesada, tá? Então é uma tendência. Outra, teve o concurso... Vamos lá, vamos falar de tendência. Teve o concurso da Polícia Federal 2018, caiu estatística. Aí veio o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, veio estatística. Teve outra Polícia Civil acho, do Pará, que veio também estatística. Eu acho que estatística é uma tendência, tá? Não tem como fugir. Então não tem como você ficar empurrando com a barriga, procrastinando. Depois eu começo, né? Você tem que encarar e começar logo. E digo mais, não apenas começar logo. Você tem que dar um passo para trás, certo? Tem que dar um passo para trás. E ter humildade. Isso eu bato muito nessa tecla lá no nosso curso da Escola de Exatas. Você tem que ter humildade para dar um passo para trás e reconstruir de fato a sua base. Não adianta você querer pular etapas, né? Isso é muito comum, principalmente com alunos que são da área de exatas, né? Digamos assim, o cara é engenheiro. É claro que o engenheiro já tem uma excelente base. Pô, o cara passou lá 5 anos estudando cálculo do cacete, né? Só que a pegada em concurso é muito diferente. Você não vai se deparar lá com cálculo diferencial integral. Você vai estudar assuntos da matemática básica, né, do ensino fundamental e do ensino médio, e com o tipo de problema que você vai resolver, vai encarar lá é muito diferente, tá? Então é muito importante que todo mundo tenha essa humildade, certo? E dê esse passo para trás. Uma coisa que eu bato muito lá no nosso curso é que não adianta você simplesmente ser um robô mecânico. Por exemplo, não adianta você, simplesmente aprender como se calcula a divisão. Você tem que saber quais são as situações, problema que você vai se deparar com divisão, né? Você tem que saber quais são as ideias associadas à divisão. Onde é que eu vou utilizar isso? Porque uma pessoa que estuda matemática, ela tem que ser, antes de qualquer coisa, um bom resolvedor de problemas, tá? Qual é a habilidade que você tem que saber em matemática? É resolver problemas. Ninguém quer saber se você sabe fazer conta. Fazer conta todo mundo sabe, né? Até a calculadora faz conta. O que você tem que saber é resolver problemas. Seja ele na parte de matemática, progressão aritmética ou em estatística, o que seja. Você tem que ser um bom resolvedor de problemas. E às vezes eu me deparo, por exemplo, hoje mesmo uma aluna me mandou uma dúvida, eu vi assim, tô com uma dúvida em progressão aritmética. Eu entendi a teoria, mas eu não consigo resolver os problemas. E eu sei qual é o diagnóstico disso. O diagnóstico diz que a pessoa ainda não é um bom resolvedor de problemas, né? Existe um passo a passo para você resolver problemas, tá? Existe uma técnica muito bem definida de como é que você resolve problemas de matemática. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você, eu estou com um livro aqui, vou mostrar para vocês onde foi que eu aprendi isso. Existe um matemático chamado, como é o nome dele aqui? George Polya, né? Polya é o sobrenome, eu queria ver o primeiro nome, mas tá G. Eu acho que é George o nome dele. É um matemático famosíssimo, tá? Polya. Depois você coloca aí no Google, P-O-L-Y-A. Polya, tá? E existe a técnica. Olha aí quem foi, ó. Foi Tanda. Foi ela que me mandou mensagem aí, ó. Olha aí. Existe, tá? Um passo a passo para você resolver problemas de matemática. Porque não adianta você estudar os assuntos, né? Por exemplo, eu estudei progressão aritmética, certo? Estudei progressão aritmética. Já sei todas as fórmulas. Não adianta só saber fórmula. Você tem que saber armar um plano. Vou falar disso aqui, vou dizer quais são esses passos que George Polya comenta nesse livro, tá? O livro é esse aqui, eu não sei se tem em português, tá? Mas é um livro muito famoso entre os matemáticos, né? A técnica Polya de resolução de problemas, tá? O nome do livro é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? How to Solve It. É um livro falando sobre técnicas de resolução de problemas, certo? Então, quais são esses 4 passos, né, que esse livro ensina? Beleza? É o seguinte. Primeiro, você vai resolver um problema. Primeira coisa que você tem que fazer
é ler o problema. Claro, isso é muito óbvio, mas nem é óbvio para todo mundo. Às vezes você deve ter se deparado, recorde aí o seu tempo de estudo. Você está lá lendo um problema e você está na primeira linha. Pega aí um textão, né, CESP, por exemplo, aquela lapa de texto, né, parece que dá para o cara escrever um livro. Vem aquela lapa de texto, você está na primeira linha e nem terminou de ler a primeira linha, já está escrevendo a resolução. Veja só, se você nem sabe o que é que o problema está pedindo, como é que você já está colocando a carroça na frente dos bois, escrevendo alguma coisa? É claro que quando você está numa aula, esse processo tem um viés, é enviesado. Por quê? Porque se eu estou numa aula de progressão aritmética e eu estou ensinando soma de progressão aritmética, é claro que os problemas selecionados pelo professor vão ser problemas de soma de progressão aritmética. Se eu estou dando uma aula de física sobre, sei lá, movimento circular uniforme, é óbvio que as questões daquela lista vão ser questões de movimento circular uniforme. Mas na sua prova vai vir tudo misturado e você não sabe qual é o assunto daquela questão específica. Você tem que ler o problema para identificar o que é que... Ó, eu fazia isso aí, o Leite já está dizendo. Alex, creio que todos fazem isso. Certo? Então, isso é um ponto que Polya explica detalhadamente no livro dele. Que o que é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ler o problema inteiramente e você tem que entender o problema a ponto de saber explicar o problema a alguém. Como assim? Você é capaz de dizer quais são os dados do problema, sob quais hipóteses e o que é que o problema está perguntando, certo? Então você tem que conhecer tão bem o problema que você deveria ser capaz de explicar o que... Você pode até nem saber resolver, mas você tem que saber o que é que esse problema está me dando, certo? Sob quais condições e onde é que ele está querendo chegar. Esse é o primeiro passo, beleza? Por que isso? O segundo passo de Polya é que vai lhe dar o guia. Por que você tem que fazer isso? Porque, por exemplo, digamos que você está lá lendo um problema de progressão aritmética. Então você tem os dados. Por exemplo, você sabe o primeiro termo e sabe o 10º termo. Isso é um dado. Quais são as condições? É uma progressão aritmética crescente. É o dado do problema. E o que é que ele está querendo calcular? Ele está querendo calcular a soma dos 100 primeiros termos. Então veja que eu tenho os dados, eu sei o primeiro termo e o 10º, eu sei quais são as condições do problema, eu sei que é uma progressão aritmética crescente, por exemplo, e eu sei o que é que ele está querendo calcular, eu sei que ele está querendo a soma dos termos. Aí vem o segundo passo de Polya, que é agora armar o plano. Primeiro você vai sintetizar essas informações. Exatamente, o Sampaio está dizendo aí, às vezes o enunciado dá informação desnecessária para a resolução do item, e muitas informações desnecessárias. Principalmente CESP, né? Coloca lá um artigo de jornal, não sei o que. Essa semana mesmo estava resolvendo uma questão de física, lá no curso de física, e era uma questão de movimento circular. Ele ia falar de um satélite girando em torno da Terra, não sei o que. Questão bem simples. Mas o cara começou a colocar uma reportagem de um foguete da NASA, que não sei o que, não sei o que. Rapaz, você poderia ir direto pro item. Né? Ele dizia lá que o satélite estava em movimento circular uniforme e que por isso a aceleração centrípeta, não sei o que. O texto era completamente irrelevante. Tá? Mas é claro que você vai aprender o que é relevante e o que é irrelevante ao longo do tempo. Né? Bom, então, de novo, primeira coisa quando você vai resolver qualquer problema de matemática é ler o problema inteiramente e entendê-lo. Você tem que ser capaz de explicar o que é que aquele problema está lidando, quais são as condições e o que é que ele está querendo calcular. Por quê? Porque com isso você pode ir para o segundo passo da resolução de um problema. Qual é o segundo passo? É você armar um plano. Tá? Você arma um plano. Eu já fugi do tema aqui da live, né? Eu estava falando se dava tempo para estudar, eu vou voltar. Então, armar um plano, tá? Você arma um plano, você tem lá o que foi dado, você tem o que é que ele está pedindo e você tem que arrumar uma maneira de ligar esses pontos, né? Você tem que tentar ligar esses pontos aí. Aí é onde vão entrar as fórmulas do assunto que você está estudando, né? Quais são as fórmulas de progressão aritmética, né, que
que eu vou ser capaz de calcular a soma desses termos, sei lá, né, da situação lá, problema. Então, primeiro você entende o problema, anota os dados, né, dá nome aos bois. Quem é meu aluno aí sabe que eu falo muito isso, né? Você sabe que eu falo muito isso, né? Dar nomes aos bois, ou seja, colocar letrinhas para representar as coisas. Ah, porque tem lá, Maria e João foram passear e cada um tem uma certa quantidade de dinheiro. Então Maria é M, João é J. Dá nome aos bois. E sintetiza as informações. Quais são os dados do problema? O que é que eu estou querendo calcular? E aí você vai lá agora tentar armar o plano. Ou seja, olha, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. E aí eu vou conseguir chegar aqui na resposta do problema. Às vezes um problema pode ter um problema intermediário, né? Você já deve ter percebido que às vezes um assunto de matemática é simplesmente uma parte de outro assunto. Por exemplo, você está estudando análise combinatória. E aí lá em análise combinatória, calcular combinação ou permutação é um problema inteiro. Mas quando você vai para a probabilidade, calcular essa combinação ou essa permutação é uma parte do problema de probabilidade, né? Então, é por isso que existe, é por isso que uma coisa que o pessoal vive me perguntando, né? Guilherme, quais são os assuntos que eu devo focar? Vixe Maria, eu odeio essa pergunta. Mas vamos lá. Se eu te disser que você tem que focar em probabilidade, por que eu não gosto de responder isso? Porque se eu disser para o cara que ele tem que estudar, que ele tem que focar em probabilidade, ele não vai querer estudar análise combinatória, nem conjuntos, mas ele precisa de conjuntos e combinatória para aprender probabilidade. Então é por isso que eu não gosto de responder quais assuntos vocês têm que focar. Porque quando eu falar foque nos assuntos X, Y e Z, a grande maioria dos alunos vai querer simplesmente excluir todos os outros assuntos. E não é assim que funciona. Você não tem como aprender probabilidade sem saber conjuntos e combinatória, por exemplo. Você não tem como chegar lá para aprender progressão aritmética se você não sabe a equação do primeiro grau, do segundo grau, produtos notáveis, fração, número decimal. Porque tudo vai estar lá envolvido. Então é por isso que eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de responder essa pergunta do que é que você tem que focar. Por quê? Porque normalmente as pessoas que estão perguntando o que é que tem que focar são os desesperados que estão querendo estudar apenas no pós-edital. Uma coisa é, quais assuntos eu devo focar na minha revisão? Aí beleza, é outra história. O cara já passou pelo processo, já estudou e agora quer revisar. Aí beleza, isso aí pode ser um tema de outro dia, tá? Olha ali. Pessoal, Felipe falando ali, estatística é assim, um problema envolve uma porrada de assunto e estatística uma coisa vai puxando a outra, né? É cumulativo. Beleza? Bom, vamos voltar agora aqui, né, para o tema do começando do zero, dá tempo, né? Que era o tema inicial aqui dessa live. Então, a minha sugestão, tá? Primeiro, isso eu estou falando de uma maneira geral. Você tem que encarar concurso público como um projeto de médio e longo prazo, tá? Então, bota na sua cabeça, pô, se tu passasse 4 anos na faculdade, né? Por que tu quer resolver tua vida agora em 2 meses? Certo? Então, 6 meses é o mínimo. 6 meses assim. 6 meses você saiu do jardim de infância dos concursos, né? Ou tu acha que tu vai chegar agora do zero absoluto, saiu o edital da PRF, tu vai estudar e vai ultrapassar os tubarões que estão estudando desde 2019. Não tem sentido. É claro que um aluno ou outro, existem abençoados por aí, né? Que realmente o cara tem é avançado, né? Assim, pô, o cara... E ele desenrola, vai lá e faz. Mas não vamos... Aí, o que é que acontece? Aí um cara que consegue fazer isso, o cara estudou no pós-edital, só no pós-edital, nunca tinha estudado para concurso na vida, o cara nunca abriu a Constituição na vida, começou a estudar agora e foi aprovado na PRF em 60 dias. Aí vão pegar a entrevista desse cara e todo mundo vai querer adotar isso como regra, né? De novo, não tomem os outliers, os casos especiais como regra. A regra é, concurso é um projeto de médio e longo prazo, certo? Agora, são 2.000 vagas, beleza. Tem bem mais de 2.000 pessoas que estão estudando desde muito tempo, né? Inclusive, muita gente da área fiscal que migrou aí para a área policial.
Então, não vamos ter falsas esperanças, tá? Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Não vamos criar... Olha aí, ó. Sou tubarão desde 2015. Olha aí, imagina o conhecimento acumulado que esse cara já tem aí, né? Então, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que fazer essa promessa de... eu vou... Tá aqui, ó. Segue isso daqui que tu vai ser aprovado em 2 meses. É alimentar falsa esperança, beleza? Eita, Tanda perguntou ali quais são os outros 2 passos. Eu vou resumir, tá, Tanda? Executar o plano, né? Você armou o plano, né? Executar o plano, tentar executar o plano. E o quarto passo da resolução de um problema é, quando você estiver estudando, é tentar aperfeiçoar a sua resolução. Por quê? Porque os problemas de matemática se repetem. Então, depois que você consegue resolver um problema e você consegue aperfeiçoar a sua resolução, deixar ela mais limpa, isso vai te ajudar a resolver outros problemas de uma maneira mais rápida. Beleza? Mas a gente pode ter uma outra aula aí para falar sobre essas técnicas de resolução de problemas, tá? Bom, então não é que eu tô querendo tirar a esperança... Primeiro, eu sei que tem muita gente que já está estudando há um bom tempo aí, tá? Muita gente aí está estudando aí desde ano passado, papapá, beleza? Então, mas eu acho que se você está começando do absoluto zero, nunca peguei numa gramática, nunca estudei direito, tô há 10 anos afastado de matemática, eu acho que você não deve se iludir que vai ser fácil ser aprovado em 60 dias, tá? Agora, Guilherme, eu já estava estudando para a área fiscal, estou indo para a área policial, quero fazer o concurso da Polícia Federal. Pô, tu tá bem demais. Tu já estudasse contabilidade, já estudasse estatística, português, direito constitucional, administrativo, aí tu só vai ter que fazer, né, quais são as outras matérias. Preciso estudar agora direito penal, não sei o quê. Aí, beleza, certo? Mas o que eu tô falando aqui é de pessoas começando do absoluto zero. Então, eu vou dar qual é a minha opinião. Se hoje eu decidisse estudar para concurso, é claro que eu ia tentar fazer PRF ou PF, ou um ou outro. Eu tentaria, claro. Mas eu não entraria nessa luta iludido de que iria passar, tá? Então, e não fique triste caso dê errado. Ao contrário, você já acumulou uma certa base, já acumulou experiência para as próximas lutas, tá? Bom, qual é o passo? Vamos lá, Guilherme, beleza, eu estou começando do zero, mas quero entrar na briga, certo? Então, o que é que você vai ter que fazer? Bom, aí nesse caso, você vai ter que dar esse foco, né? Foco nos assuntos que são mais prováveis, né? E aí existem diversas análises estatísticas aí nos sistemas de questões, lá no Tec Concursos, por exemplo, né? Dizer quais são os assuntos mais frequentes. Se você quiser, eu bato um papo aí, né, sobre isso. Só bater um papo, não vou dizer especificamente quais são os assuntos, porque vocês já sabem o que é que vai acontecer, né? Toda vez que eu falo foquem nos assuntos A, B e C, o pessoal simplesmente simplesmente vai dizer, né, vai abandonar os outros assuntos, né? Agora, então, vamos lá. Seu projeto é médio ou longo prazo, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar um passo para trás e, de fato, construir a sua base. Ontem eu fiz uma live aqui, né, onde eu estava falando justamente isso, né, a diferença entre um estudo profundo e um estudo raso, né? Olha, pessoal da PCDF também, ótimo. Ótima conciliação. Se você já estava estudando para o concurso da PCDF e quer fazer Polícia Federal, ótimo. São vários assuntos em harmonia, né? Várias matérias comuns, certo? Na minha parte, por exemplo, quem se preparou para a PCDF já está completamente preparado para a Polícia Federal. Não precisa fazer nenhuma adaptação, ao contrário, você estudou até coisas demais, porque tem assuntos da PCDF que não caem na PF, tá? Agora, uma coisa que eu vejo, tem uma pergunta aqui, tem muita gente que eu vejo aí, eita, tem um bocado de pergunta aqui, ó. Ah não, essa aqui é do coisa que eu abri hoje de manhã. Uma coisa que eu acho que é precipitado, tá? Claro que vai depender da situação específica de cada um, para quem é iniciante, é perigoso conciliar PRF com PF, tá? Cuidado, se você é muito iniciante, Guilherme, estou estudando há 3 meses, é perigoso fazer essa conciliação, tá? Por quê? Porque tem matérias muito diferentes. Por exemplo, na área de exatas, a gente tem na PRF matemática e física,
Na PF a gente tem raciocínio lógico e estatística. Tem assuntos em comum entre raciocínio lógico e matemática, né? Porque a gente tem combinatória, probabilidade, conjuntos, aquela parte de aritmética, né? Regra 3, porcentagem, proporcionalidade, isso cai nos dois. Mas a gente tem física e estatística, que são bem diferentes. A minha dica, se você é muito gafanhoto ainda nos concursos e está querendo encarar um desses dois, a minha dica seria para a PRF. Eu acho que o concurso da PRF é mais fácil, tá? Essa é a minha opinião, tá? Porque lá na Polícia Federal você tem estatística, que é bem mais difícil do que física. Você tem ainda contabilidade, que não é uma matéria fácil, né? Então, se fosse eu, assim, Guilherme, começou a estudar agora, escolha o quê? Eu escolheria PRF, certo? Olha aí, ó, Felipe, eu estudo para PF há 2 anos, mas essa agilidade da PRF me deixou em cima do muro. O medo de tentar abraçar as duas e dar merda é grande. Vai acontecer com muita gente, tá? Essa vai ser a realidade de muita gente. Muita gente vai querer abraçar os dois e vai abraçar nada no final, tá? Claro, vai ter muita gente que vai ser aprovada nos dois, com certeza, né? Mas isso vai depender da sua bagagem, né? Porque, claro, se o cara já sabe muito português, o cara tem uma base foda de matemática, já nem precisa estar estudando direito constitucional administrativo, só está ali revisando. Aí, beleza, ele vai poder estudar ali, sei lá, legislação de trânsito, né, na reta final, vai lá com o nosso amigo Marco Girão e tal. Olha ali, mais uma, PCDF, estudo de olhar gordo na PRF. Se eu fosse você da PCDF, eu teria um olhar gordo na PF, não na PRF, tá? Professor, curso de física para desesperado vai contemplar o edital da PRF? Sim, tá? Sim. Quando sair o edital, eu vou fazer as mudanças que forem necessárias. Beleza? Então, cuidado. O pessoal vai abraçar nada no final. Então, é a realidade, tá? O concurso da PRF e da PF são bem diferentes. Beleza? Então, vamos lá, vamos pensar assim. Guilherme, estou começando do zero hoje e não estou com pressa para PF nem PRF. Não quero ser policial. Eu estou pensando na área fiscal, quero ser bancário, quero trabalhar para tribunal. Bom, aí como é que você estuda? Certo? Estou começando do zero e meu projeto é de médio e longo prazo. Seja na área fiscal, seja na área policial, ou seja em tribunais, o que seja. O que é que você tem que fazer? Primeiro você tem que escolher qual é a área que você vai estudar. Quero estudar para a área fiscal. Aí você tem que fazer um mapeamento de quais concursos você pretende fazer. Por exemplo, eu sou de Recife. Então, eu posso fazer Cefaz. O que é que me interessa? Me interessa Cefaz de Pernambuco, pode me interessar Cefaz do Ceará, Receita Federal, por exemplo. Certo? Ou, Guilherme, eu sou da área de tribunais, eu quero trabalhar para tribunais. Beleza, então você vai verificar quais tribunais te interessam. Guilherme, eu sou bairrista, não quero sair de Pernambuco. Só me interessa TJ de Pernambuco e TRT da 6ª região. Só me interessa isso. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer primeiro, fazer um mapeamento de quais matérias você vai estudar. Porque, por exemplo, quem vai fazer área fiscal é complicado. Por quê? Porque todo mundo da área fiscal tem aquele tesão na Receita Federal, né? Todo mundo tem esse tesão na Receita Federal da área fiscal, né? Mas, como a Receita Federal nunca sai, né? Tá lá parada há um tempão, todo mundo vai atacando aí as secretarias estaduais, né? E existe uma diferença muito grande entre essas secretarias, né? Por quê? Por exemplo, Cefaz do Espírito Santo cai matemática financeira, estatística, eu acho que é matemática financeira e estatística. Cefaz Bahia caiu raciocínio lógico e estatística. E dentro de raciocínio lógico tem matemática, tá? Então, o que é que você primeiro tem que fazer? Você primeiro tem que fazer um mapeamento de quais são as matérias que você tem que estudar. Segundo, ver quais são os assuntos dentro dessas matérias que são mais comuns. Por exemplo, se você está querendo aí atacar a PF e a PRF, existem matérias que são comuns, como, por exemplo, conjuntos, análise combinatória e probabilidade, porcentagem, proporcionalidade e regra 3. O problema é que é o seguinte, você já olhou a prova da PRF de 2019? Olha só, tá lá resolvida no meu canal do YouTube, tá? Eu resolvi tanto a prova da PRF quanto da Polícia Federal, de todos os cargos, tá? Tem lá. Só da Polícia Rodoviária foram 8 questões de matemática e 6 de física, tá lá no canal.
Tem uma playlist lá de questões comentadas. E da Polícia Federal eu resolvi 60 questões. Foram 20 de cada cargo: escrivão, papiloscopista e agente, matemática, raciocínio lógico, né, e estatística, certo? Então, o que é que acontece? Veja que a Polícia Federal e a PRF têm assuntos em comum de matemática, certo? Quais são esses assuntos? Combinatória, probabilidade, conjuntos, porcentagem, regra de 3, proporcionalidade, por exemplo. Sabe quantas questões desses assuntos caíram na PRF? Nenhuma. Nenhuma. A prova da PRF foi muito bizarra. Eles colocaram uma questão de geometria espacial lá, que foram 3 itens, né? Foram 8 itens na prova, 3 itens foi dessa questão bizarra lá, de um cubo, né? O cara tava girando um cubo e tal. Depois a gente teve questões de funções, que não tá na PF, e tem uma questão lá de sequências numéricas, tá? Envolvendo funções também. Então, o que estava no edital tinha coisa em comum. O edital, veja como é complicado às vezes a pessoa fazer essas conciliações de edital, né? Então, os assuntos em comum da PRF e da PF, nenhum deles foi cobrado na PRF, mas alguns deles foram cobrados na Polícia Federal. Conjuntos, combinatória, essas questões, esses assuntos foram cobrados na PF, tá? Então é bem complicado fazer essa conciliação, tá? Agora aí, ó. Helenice, meu foco é Polícia Federal. Estudo há 4 meses. Ainda tá recente, viu? Mas tem um dia todo disponível. Aí ótimo, né? Se você souber, né, organizar bem. Já bati as 5 de direito, faltam as outras 5. Eu inseri apenas legislação de trânsito e vou tentar as outras 2. Né? Beleza. Então, foca mais em matemática em vez, né, de física. Porque pelo menos matemática você está matando 2 coelhos com tiro solo lá para a Polícia Federal. Tá? Professor, acha que a Polícia Federal cobre os conteúdos de matemática, funções, PA, PG, matriz, geometria como PCDF? Não, tá? Não acredito que a Polícia Federal vai cobrar funções, tá? Matrizes é um assunto que está sempre presente nos editais do CESP e nunca é cobrado, tá? Matrizes eu nem estudaria. Se você está estudando para a Polícia Federal, eu deixaria, se fosse eu deixaria de lado matriz determinando sistema linear, tá? E geometria também eu não estudaria. No máximo, teorema de Pitágoras, algumas áreas lá de figuras planas e semelhança de triângulo, no máximo. Beleza? Muito difícil cair geometria na Polícia Federal, certo? O que acha da banca Quadrix? Eu gosto da banca Quadrix, né? Gosto das questões deles, são boas questões. E é um bom treino também para quem vai fazer questões do CESP, né? Porque Quadrix tem muitas questões do tipo certo e errado, certo? Meu amigo Anderson, quais são os principais assuntos para estudar para papiloscopista da Polícia Federal? Depois me manda uma mensagem aí que a gente conversa, Anderson. Beleza? Aí eu te oriento lá. Anderson, meu amigo, professor de Química. Beleza? Bom, e aí? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, podem mandar, né? Que aí... Então, de novo, a minha visão de concursos é essa, tá? É a gente ter essa visão de médio e longo prazo, tá? Você tem que fazer esse mapeamento de quais são as matérias que você vai conseguir matar, né? Por exemplo, você está estudando para tribunais, você tem aquele núcleo de matérias, né, que vai cair em vários concursos, e dentro dessas matérias você tem que mapear quais são os assuntos mais comuns para você matar logo esses assuntos e aparar as arestas depois da publicação do edital, né? Professor, sou de exatas, me formei em engenharia na UFPE, hoje dou aula no estado e tenho trauma de estatística. Como faço para entender esse troço? Bom, se você já é engenheiro, você já tem uma boa base matemática. Você tem que seguir a ordem dos assuntos, tá? Estatística, você não pode pular de paraquedas nos assuntos. E se eu disser assim para você, olha, um assunto muito comum é teste de hipótese. Como é que você vai estudar teste de hipótese sem estudar distribuições de probabilidade? Como é que você vai estudar distribuições de probabilidade sem saber variáveis aleatórias? Como é que você vai estudar variáveis aleatórias sem saber probabilidade? Né? Então, é muito comum. Muito comum os alunos mandarem essa pergunta, quais assuntos devem focar. Eu não respondo isso, tá? Você tem que estudar na ordem, certo? Então, o assunto, acho que o assunto mais cobrado na prova da Polícia Federal de 2018 foi regressão linear, um dos últimos assuntos. Não tem como chegar lá pulando de paraquedas, certo? Professor, já estudo para PCDF há um tempinho,
mas o número de vagas e facilidade da PRF está quase me fazendo migrar. Vale a pena? Bom, eu no seu caso, eu conciliaria com a Polícia Federal, tá? Agora, de fato, a PRF é mais fácil do que a Polícia Federal, tá? É mais fácil sim, né? Principalmente porque física é bem mais fácil do que estatística, certo? A partir de qual módulo do curso posso iniciar a estatística? Eu diria que é lá a partir do módulo 15, você já vai ter uma certa base para começar a estatística, tá? Bom, pessoal, vou encerrar aqui a nossa live, tá? Amanhã eu vou voltar, vou dizer qual vai ser o tema de amanhã, tá? O tema de amanhã vai ser como transformar palavras em equações podem mudar a sua relação com as exatas, tá? Isso é algo que eu falo muito. Olha, a minha amiga Deg aí falou, fechei o edital da PCDF, vou continuar focado na PCDF, mas vou fazer PRF. Querer tirar um dia para estudar física pelo seu curso e pegar as principais leis de trânsito. Deg, você já tem uma boa base em matemática, certo? Você tem condições, assim, tô falando do seu caso particular, tá? Porque você já tem uma excelente base em matemática, ela é aluna lá do curso de alfabetização matemática desde a primeira turma, eu sei do seu empenho, então eu acho que você tem condições, né, de fazer isso, tá? Matar física aí com uma vez por semana, certo? Acha que cai mais de 10 questões de cada? Não. Eu acho que serão 10 questões de raciocínio lógico e 10 questões de estatística, assim como em 2018. Beleza? Se eu já tive dificuldade em exatas, não. Mas, claro, qualquer assunto novo é desafiador, né? Qualquer assunto novo que você quer estudar em matemática, física, o que for, é desafiador, né? Por exemplo, lá no curso de engenharia, foi bem desafiador para eu aprender termodinâmica, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu sou o tipo do cara que quer entender a razão de tudo, né? E termodinâmica é um negócio bem complicado se você quiser entender o porquê das coisas, né? Então, claro, se o cara simplesmente quiser aprender os métodos, como é que você faz as coisas lá, beleza, é uma coisa, mas vocês sabem que eu não fico satisfeito em simplesmente saber como se faz o procedimento. Eu quero saber de onde veio aquilo. Então, eu achei bem complicado. Eu acho que foi a matéria que eu achei mais difícil, foi termodinâmica. Beleza ou não? Bom, pessoal, vou encerrar aqui agora a nossa transmissão. Agradeço demais aí a presença de todos vocês e voltamos amanhã para a gente falar, né, sobre como esse processo de transformar palavras em equações, né, pode mudar a sua relação com as matérias de exatas, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Um forte abraço e até amanhã. Fui.